Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3. Amém? Malaquias, a página é 1040. Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Esse texto, o Senhor vem falando comigo já tem alguns meses, que eu tive um sonho, o Senhor me deu um sonho alguns meses atrás, onde eu estava num lugar bem familiarizado para mim, que era uma loja de construção, dessas mais modernas, que existem produtos de artigos de decoração junto, que nem o trevão, mais ou menos assim. E eu estava em pé nessa loja e estava tendo um grande incêndio. E aí aparecia a pastora dizendo assim: olha, tem que colocar fogo em tudo isso daqui. Tudo isso, todos esses objetos precisam ser destruídos. E aí, junto a Simone também estava no sonho, ela ajudava ali a colocar com combustível, e eu em pé, eu falei: nossa, mas tem mesmo que colocar fogo em tudo isso? E o Senhor ministrando comigo que alguns objetos eram representatividade de alguns pecados que existiam na minha vida, dos quais alguns eu ainda luto contra eles. E aí eu comecei a pensar e estudar a respeito de fogo, porque eu vi o incêndio, aquilo me chamou a atenção, e o Senhor falou: olha, estuda a respeito do fogo. E eu falei: olha, Deus, falei: Pai, do jeito que o Senhor está me mostrando que estão os meus pecados na minha vida, está mais para o fogo do consumidor para exterminar comigo do que o fogo purificador. Eu preciso do teu fogo, Pai, purificador. E a Jana trazendo a palavra a respeito de um coração preparado para adorar ao Senhor. O Senhor foi me lembrando, e eu fui embora refletindo, pensando a respeito de todas essas coisas, e das lutas que eu acredito que eu tenho e muitos têm tido para vencer os pecados. E um coração que ele é preparado para adorar ao Senhor, ele é um coração que se dispõe a buscar ao Senhor em humildade, em humilhação. Senão, nós não conseguiremos alcançar essa graça do Senhor, que é a purificação dos nossos pecados. Tão necessário, tão urgente para esse tempo. E a Bíblia, ela traz dois elementos a Bíblia cita como elementos de purificação. Um é a água e o outro é o fogo. E nesse texto de Malaquias, quando a gente continua lendo aqui o versículo 2, ele diz assim: porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça, ou seja, uma vida agradável ao Senhor, um modo de viver agradável, adequado, pelo qual o Senhor tem nos pedido. No capítulo 3, verso 3, a gente pode ler junto, nós podemos ler juntos. Diz assim: Deus está purificando o seu povo.
O que ele está fazendo agora? Ele está testando o povo aqui na terra para ver se eles poderão viver em harmonia sem revolta no céu. Depois ele continua dizendo assim, um processo refinador. Nesta escritura é retratado um processo de refino e de purificação a ser realizado no coração dos homens pelo Senhor dos Exércitos. O processo é mais difícil para a alma, mas é somente assim que a escória pode ser removida. E a alma, a gente sabe que é o lugar onde habita, se é que eu posso dizer assim, os sentimentos. E a escritora diz que é o processo mais difícil de ser alcançado, mas não impossível. Os sentimentos, eles precisam ser totalmente, unicamente dominados pelo Senhor. Caso contrário, nós apresentaremos ao Senhor um fogo estranho, ou seja, uma adoração inadequada, inapropriada, que jamais o Senhor aceita. Como foi, por exemplo, aconteceu recentemente, de eu ter vindo aqui, ter ultrapassado as autoridades e de ter vindo aqui dar um copo d'água para a Luísa aqui na frente. Isso é apresentar um fogo, uma adoração, uma atitude inadequada, inapropriada, em um momento totalmente inadequado, desnecessário. Obrigada. E de lá para cá, depois que eu tive esse sonho, eu fui orando e fui refletindo e fui pedindo para o Senhor me ajudar, e tenho tido algumas vitórias e também derrotas. Isso é uma verdade. Mas eu fui assistindo e lendo na palavra de Deus, na verdade, alguns exemplos de pessoas que se deixaram dominar pelos sentimentos. Foram pessoas que não se submeteram em buscar o Senhor, a ajuda, o socorro, e, portanto, caíram. Tiveram consequências muito terríveis. Como é o caso, por exemplo, existem muitos, mas um dos que ficou bem marcado na minha mente foi o rei Assuero, no livro de Esther. A escritora Ellen White diz que Assuero jamais teria deposto a rainha Vasti se ele não estivesse com o entendimento entorpecido pelo álcool. Ele não teria tido aquela atitude com a rainha Vasti. Isso está lá nos primeiros capítulos do livro de Esther. Mas aprove ao Senhor transformar, trazer aquele momento, aquela situação má, o Senhor transformou em bênção aquilo que foi ruim, aquela atitude, trazendo a rainha Esther para ser ali um ponto, uma libertadora do povo de Israel. E ali fala também, no livro de Esther, que existe um povo na terra, que eles não se curvarão. Tanto que a escritora Ellen White, ela diz que nós precisamos ler e meditar no livro da rainha Esther, porque são episódios e cenas que nós vamos viver agora, já no futuro bem próximo, muito semelhantes, se não idêntico ao que aconteceu com a rainha Esther e o rei Assuero, e aquela história do Mardoqueu, o Mordecai, alguns assim o chamam. Mas eles foram assim, pessoas estratégicas para ajudar o povo a caminhar em santidade, a lutar contra os decretos que foram ali estabelecidos, que naquela ocasião não podia aqueles decretos serem revogados, mas nós estamos diante de um Deus que cria e renova e revoga decretos a favor do seu povo. E qual é esse povo? É um povo que se humilha, que busca em santidade, que procura esconder a palavra do Senhor no coração,
para não pecar contra ele. Esse é o povo que vai estar preparado para as cenas que se aproximam, que estão bem diante de nós. E diz assim o restante do comentário: um processo refinador, acho que eu já li, né? O processo mais difícil é o da alma. E aí diz assim: por necessidade, devemos suportar provações, pois por meio delas nos aproximamos de nosso Pai Celestial, em obediência à sua vontade, para que lhe rendamos uma oferta em justiça, uma vida que agrade ao Senhor. O mestre vê em que precisamos ser purificados para o seu reino celestial. Ele não nos deixará na fornalha até que estejamos totalmente consumidos. Como refinador e purificador de prata, está contemplando seus filhos, observando o processo de purificação, até discernir sua imagem refletida em nós. Embora muitas vezes sintamos que a chama da aflição acende ao nosso redor, e por vezes temamos ser totalmente consumidos, ainda assim, a bondade de Deus é tão grande para conosco nesses momentos, quando estamos livres em espírito e triunfando nele. A fornalha deve purificar e refinar, mas não consumir e destruir. Deus, em sua providência, nos prova para nos purificar como os filhos de Levi, para que possamos oferecer a Ele uma oferta em justiça, uma oferta, um modo de viver santificado, de acordo com as suas leis e com seus mandamentos. Por isso, nós vamos nos levantar e vamos cantar que o único meio, o único modo pelo qual nós não cairemos nas tentações, nas armadilhas, sejam da alma, dos sentimentos ou qualquer outro pecado que você possa estar aí na luta para vencê-los, só existe uma única saída: guardar e pedir para o Senhor guardar. Nós é que temos essa função, na verdade, de guardar, mas com a ajuda dele, guardar a palavra no coração, na mente, no entendimento, para que a gente possa passar e suportar esse processo. Por favor, vamos nos levantar?